Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história do apóstolo Tomé é uma das passagens mais comoventes do Evangelho segundo São João, não apenas porque retrata a dúvida de um homem diante do extraordinário, mas porque revela um gesto de ternura divina. Jesus se deixa tocar por aquele que duvidou. Tomé, chamado Dídimo, não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez após a ressurreição. Quando lhe contaram: Vimos o Senhor, ele não acreditou. Sua resposta foi clara e exigente: Se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei. Essa exigência de provas ecoa em muitos corações ainda hoje. Quantos de nós não passamos por momentos de dúvida, de fé abalada, de pedidos a Deus para que mostre um sinal? Tomé se torna, portanto, um espelho da alma humana que muitas vezes deseja ver para crer. Mas o gesto mais impactante acontece 8 dias depois. Os discípulos estavam reunidos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. Jesus, mesmo com as portas fechadas, entra e fica no meio deles. Ele conhece o coração de Tomé. Ele não o censura com dureza, ele não o afasta por sua incredulidade. Ao contrário, Jesus se aproxima com compaixão. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. É um convite ao toque da fé, um gesto que quebra a barreira entre dúvida e confiança. Nesse momento, a resposta de Tomé atravessa os séculos: Meu Senhor e meu Deus. Esta é a mais bela profissão de fé de todo o Evangelho. Tomé não apenas reconhece Jesus como o ressuscitado, mas o adora como Senhor e Deus. Aquele que antes duvidava, agora se rende plenamente. E então Jesus conclui com palavras que ecoam até nós: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essas palavras são dirigidas a cada um de nós. Somos chamados bem-aventurados, não por termos visto Jesus fisicamente, mas por crermos em sua presença viva, na Eucaristia, nas Escrituras, na oração, nos irmãos. A fé verdadeira nasce do encontro com o ressuscitado, que mesmo invisível aos olhos, se torna palpável ao coração. Não precisamos ver com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Muitas vezes, a vida nos apresenta situações em que Deus parece ausente. Uma doença, uma perda, uma oração sem resposta. Nessas horas, a fé é provada. E talvez digamos como Tomé: Se eu não ver? Mas Jesus responde com amor: Não sejas incrédulo, mas fiel. Essa fidelidade é a força que nos sustenta. A fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de confiar mesmo quando o cenário parece escuro. Tomé foi amado por Jesus em sua dúvida. E nós também somos amados em nossas fragilidades. Hoje Jesus também entra em nossas casas fechadas pelo medo, pela dor, pela solidão, e nos diz: A paz esteja convosco. Ele não força a fé, mas se oferece. Ele não impõe a crença, mas convida ao encontro. Que o exemplo de Tomé nos inspire não a vergonha, mas esperança. Pois aquele que duvidou, terminou adorando. E essa é a missão de todo cristão: passar da dúvida à entrega, da dor à adoração, da pergunta ao louvor. Meu Senhor e meu Deus, que essa seja também a nossa oração, especialmente nos momentos em que nossa fé é posta à prova, pois é no meio da dúvida que a luz da ressurreição pode brilhar com mais força.